Em evento do G20, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pediu mais rigor para quem realiza queimadas no Brasil. Os biomas brasileiros estão ameaçados pela mudança climática e a situação é grave. Para a gente entender o nível de gravidade, a real situação, a gente convidou o climatologista Carlos Nobre, referência em estudos sobre o clima. Ele está conosco ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Carlos, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia. Carlos, não me lembro, como jornalista, de cobrir uma seca tão severa como essa. Me lembro de secas preocupantes, que demandavam muita atenção da cobertura jornalística, mas tão intensa, combinada com temperaturas tão acima da média para a época e com tantos focos de queimadas ao mesmo tempo, diariamente, sinceramente não me lembro. Qual o tamanho do problema que a gente está enfrentando agora em 2024? Olha, sem dúvida, essa seca e ondas de calor, elas batem recordes, né? Mais de 60% de todo o Brasil está enfrentando essa seca prolongada. Tem lugares, por exemplo, no Sudeste, que estão há quase 160 dias sem nenhuma gota de chuva. E isso é um extremo climático que está acontecendo em todo o mundo, né? Nós batemos o recorde de temperatura 2023-24, os últimos 14 meses, a temperatura global está acima de 1,5 graus em relação a antes do aquecimento global, 1850, 1900. E isso é a temperatura mais alta dos últimos apenas mais de 100 mil anos, né? Nós temos que ir no último período interglacial, mais de 100 mil anos atrás, para ter essa temperatura. Então, tudo isso está fazendo que os extremos climáticos, as secas, as ondas de calor, as chuvas excessivas também, e também o fogo exploda, está crescendo exponencialmente no mundo todo, e bateu todos os recordes também no Brasil. Como a imagem está mostrando, também estamos tendo recordes de fogo. A diferença, infelizmente, aqui no Brasil, é que o fogo em outros lugares, por exemplo, o ano passado, no verão do hemisfério norte, no Canadá, bateu o recorde, maior incêndio das florestas do Canadá, mas lá tudo eram incêndios naturais, causados por descargas elétricas. Aqui, mais de 97% dos incêndios são humanos. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos. Mas isso os eventos extremos climáticos atingiram esse nível e agora não tem mais volta. Eles vão continuar nesse nível ou até maior se a temperatura do planeta continuar a aquecer. Esse não tem mais volta me preocupa mais do que tudo, Carlos. Bom dia. Não tem mais volta porque, eventualmente, nós podemos ainda, talvez no final do ano, começo do ano que vem, nós vamos ter um fenômeno Laninha no Oceano Pacífico Equatorial. Ele esfria um pouquinho o Oceano Pacífico, pode dar uma pequena diminuição na temperatura global, mas vai ser muito pequenininha. E o Oceano Atlântico bateu todos os recordes. Então, o planeta já aqueceu. Se vai permanentemente já passar de 1,5 graus, nós não sabemos ainda, a ciência não sabe, mas já mostra o que é esse aquecimento. E quando a gente joga todos esses gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente o gás carbônico, uma molécula de gás carbônico que a gente joga por queima de combustíveis fósseis, mais de 70% das emissões globais dos gases de efeito estufa é a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, ou mesmo, como vocês estão mostrando aí, a queima das florestas. A agricultura e a pecuária também emitem muito desses gases, mas uma molécula de gás carbônico, ela fica uns 150 anos na atmosfera. Então, não tem nenhuma solução de curto prazo. Então, nós vamos ter que realmente nos adaptarmos a esses extremos climáticos, porque mesmo que a gente reduza rapidamente as emissões, e não há nenhum sinal que nós estamos reduzindo, aliás, as emissões vêm aumentando, batendo recordes em 2023 e continuam altas em 2024. Então, nós vamos ter que conviver com esses extremos climáticos por muitas e muitas décadas. Eu diria até, no meu caso, os meus netos ainda vão experimentar esses extremos climáticos e até muito mais se a temperatura continuar a subir. Zé Maria Trindade.
Pois é, Carlos, eu tenho uma curiosidade de pensar futuro, né? E a minha projeção de futuro, estamos falando lá de 200 anos na frente, 300 anos na frente, talvez 1000, é de um futuro caótico, chuva ácida, dificuldades, ar rarefeito. Qual é a sua projeção? Bem acima da ciência, de intuição mesmo. Qual é a projeção de futuro que nos espera, que a humanidade espera para o futuro? Você tem uma ideia? Olha, é uma opção nossa a projeção de futuro. Nessa escala que você falou, séculos até 1000 anos, nós temos, sim, maneiras de tornar o país habitável para seres humanos e para toda a biodiversidade. Por quê? Porque se a gente continuar a aumentar a temperatura e nós chegarmos, por exemplo, em 2050 com 2,5 graus, aí nós vamos passar esse que a gente chama pontos de não retorno, tantos pontos de não retorno, por exemplo, vou dar 2 aqui. Se a gente chegar em 2050 com 2,5 graus de aquecimento, é quase certo que nós vamos passar do ponto de não retorno da Amazônia. Floresta amazônica, pelo menos 50%, ela vai se autodegradar, até 70%. Nós vamos jogar 250 a 300 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, tornando impossível ficar em 1,5 graus ou abaixo. Também o solo congelado da Sibéria, Canadá e Alasca, que nós chamamos de permafrost, ele já está degelando. Se passarmos de 2 graus e 2,5 graus, ele vai lançar mais de 200 bilhões de toneladas de gás carbônico e metano. O metano é um gás muito preocupante, ele é 30 vezes mais poderoso para absorver a radiação térmica, o efeito estufa, do que o gás carbônico, e uma série de outros pontos de não retorno. Então, se a gente passar de 2,5 graus, de repente vai explodir essas mudanças climáticas, e se nós chegarmos no final do século com 4 graus, olha, boa parte do planeta se torna inabitável para humanos, né? Aqui no Brasil, quase todo o Brasil vai se tornar inabitável, porque a gente passará da temperatura que o nosso corpo aguenta. A gente entra no estresse térmico. Quando a temperatura é mais alta do que a temperatura do nosso corpo e tem bastante umidade na atmosfera, nós não conseguimos mais transpirar. Bebês e idosas vivem meia hora, 1 hora, adultos saudáveis 2 a 3 horas. Então, o planeta, boa parte do planeta ficará inabitável. Então, nessa escala que você falou, séculos a 1000 anos, ou nós vamos nessa direção e o planeta vai ficar inabitável, e se passar de 4 graus, nós vamos também, na escala de 2 séculos, nós vamos liberar uma grande quantidade de metano que fica no fundo dos oceanos, principalmente no Oceano Ártico. E aí, liberando esse metano, nós podemos chegar em 2150, 2200, com 10 graus de aumento. 10 graus de aumento não é só inabitável para nós, não. Nós vamos criar a 6ª extinção de espécies do planeta. A última foi 63 milhões de anos atrás, com aquele super asteroide que caiu no Novo México e mudou tanto a atmosfera que causou a extinção. Nós causaríamos. Agora, esse é o lado péssimo, mas qual é o lado não péssimo? Qual é a solução? Rapidamente nós zerarmos as emissões, o mais rápido possível, e aí, por exemplo, a partir de 2040, a gente zera as emissões líquidas e passa a remover gás carbônico da atmosfera. Se nós tivermos muito sucesso, como que remove? Soluções baseadas na natureza. Grande restauração florestal. Vamos restaurar 6, 7 milhões de quilômetros quadrados de todo o planeta. O Brasil tem um tremendo potencial, podemos restaurar a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, até a Caatinga, Pampa, 1 milhão de quilômetros quadrados, vamos dizer assim, nós podemos chegar a restaurar. E aí, restaurando isso, a partir de amanhã, mas principalmente na segunda metade desse século, nós vamos remover uma grande quantidade de gás carbônico. Por exemplo, nós podemos remover mais de 5 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. Aí nós chegaríamos em 2100 com 1 grau de aquecimento só. Essa é a solução para nós não criarmos aí o ecocídio, assassinarmos o planeta.
Carlos, quero continuar nessa página da atuação do poder público, e aí atrelando esses incêndios que a gente está testemunhando a essa seca extrema. Depois de semanas e semanas de recordes de focos de incêndio em várias regiões do Brasil, dias em que a qualidade do ar em pelo menos 60% do território brasileiro vai de mal a pior. São Paulo, uma das piores do mundo, segundo um site internacional. Agora, governo federal e governos estaduais estão começando a montar forças-tarefa para tentar contornar os prejuízos desses incêndios e atuar também no combate às mudanças climáticas. Não está faltando uma atuação mais permanente, que já deveria ter começado há tempos por parte dos governos? Olha, sem dúvida, a ciência vem alertando o risco das mudanças climáticas, como os extremos climáticos, as ondas de calor, as super chuvas, como foi no Rio Grande do Sul em maio, as secas como essa que bateu recorde na Amazônia, seca mais forte da história da Amazônia, e uma seca muito forte também no Cerrado, no Pantanal, e pegando também o Sudeste. Então, nós temos alertado isso há muitas décadas, e os países todos deviam estar muito mais preparados para combater essa emergência climática dos extremos climáticos. O Brasil fez muito pouco. Agora, como a temperatura atingiu o valor mais alto, aí, como eu falei, desde o último período interglacial, explodiram, né? Os extremos climáticos, eles crescem exponencialmente. Estamos adaptados? Não, mas é urgente buscar adaptação. E aí, sim, nós temos que realmente... O CEMADEM fez estudos, milhões e milhões de brasileiros vivem na beira de rios, em encostas que deslizam, essas pessoas têm que ser removidas, milhões e milhões de brasileiros. Isso é adaptação. O que mais mata do extremo climático, às vezes as pessoas pensam que é a chuva excessiva aí, não, é ondas de calor. Ondas de calor já matam mais de 1 milhão de pessoas por ano em todo o mundo, no Brasil também. Então nós temos que adaptar, principalmente as idosas, os idosos, os bebês, para não sofrerem as ondas de calor. Então tem que ter uma grande adaptação para isso, e também nós temos que migrar a nossa agricultura pecuária para a chamada agricultura regenerativa. Pecuária regenerativa, elas emitem muito menos gases, mas também elas são muito mais resilientes a esses extremos. Tivemos aí a maior quebra de safra no Cerrado, na Amazônia, de soja e de outras culturas agrícolas. Então, nós estamos muito atrasados em buscar adaptação. Aí tem que ter uma política de buscar adaptação, e ela não pode ser só governamental. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui do setor da agricultura e da pecuária. Esse setor tem que caminhar rapidamente para a agricultura e pecuária regenerativa, mas também o poder público tem que atuar muito. Por exemplo, estamos tendo recorde de queima da vegetação, floresta amazônica, o Cerrado, o Pantanal, até mesmo no sudeste do Brasil. Grande parte, quase 100% desses incêndios são criminosos. Sim. Quem começa lá é alguém que vai colocar o fogo. Muitas vezes está tão seco que esse incêndio gera outros incêndios ali do lado. Mas não teria esses incêndios se alguém não fosse lá colocar. Quem está colocando as informações que vocês mesmos da imprensa têm colocado por semanas é o crime. Quase todos esses incêndios, quem vai lá coloca é o crime. Então tem que ter uma ação muito mais poderosa dos órgãos públicos, tem que envolver também a defesa, o exército, a aeronáutica, a marinha, tudo para combater essa guerra que virou. O crime resolveu colocar fogo em todos os biomas brasileiros. Queria agradecer a participação do climatologista Carlos Nobre aqui no Jornal da Manhã. Seja sempre muito bem-vindo e muito obrigada pelas informações, Carlos. Bom dia. Bom dia, Lívia. Muito obrigado.